Marcos capítulo 15, o versículo 1 e 2 e 3. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho. E ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém nada respondia. Jesus ele está diante de Pilatos, até cumprindo algo que ele falou em Marcos capítulo 10, o versículo 33. Preste bem atenção. Marcos 10, 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios, aonde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois do terceiro dia ressuscitará. Jesus Cristo ele está ali perante Pilatos, os seus acusadores. Jesus ele está fazendo algo, ele está se sujeitando, está se submetendo a homens cruéis. E como Pilatos era um gentio, vai ser entregue aos gentios, aos romanos. Apesar de tudo, os sacerdotes, eles tinham autoridade para condenar uma pessoa à morte, mas eles só podiam condenar. A execução teria que ser pelo Império Romano, porque estava sob o domínio deles. Eles levaram a Jesus, eles tentaram levar Jesus por uma questão aí, usaram um termo político, porque ele se diz rei dos judeus. E Jesus ele está aqui porque ele mesmo diz em João: ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar sua própria vida pelos seus irmãos. Jesus ele se sujeita a passar por esses homens, até mesmo por Pilatos, que estava ali, foi colocado por Roma. E na realidade Pilatos ele estava preocupado ali, não era com Jesus, não era com o sumo sacerdote, não, ele estava preocupado em ter alvoroço em Jerusalém, ter problema em Israel, e o imperador de Roma transferir ele dali, tirar ele dali. E ele queria ter sossego. Mas Jesus está aí sendo submisso a homens. Veja que são homens religiosos, São homens que estão ali. Poderiam até agir diferente, poderiam. Jesus, ele diz que ele vai por aquilo que está escrito. Mas ai daquele. Tudo bem, está escrito. Jesus, ele está se sujeitando. Ele está sendo acusado injustamente. Mas o que está mantendo Jesus ali, a sua firmeza, a sua coragem. Porque Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. É um costume dos judeus. Eles têm esses termos no seu linguajar. Tu dizes. Jesus está aqui dizendo assim: olha, você que está dizendo, você que está declarando. É uma questão aqui. Os sacerdotes eles tiraram a questão religiosa, a questão da blasfêmia, para levar algo para um lado político. Porque na realidade eles não estavam preocupados com Jesus. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém nada respondia. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas testifica contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Jesus ele poderia dar excelentes explicações, poderia se justificar, poderia estar realmente mostrando que ele era
Mas Jesus ele mostrou que é o Filho de Deus, o Messias, que veio para salvar o homem. Talvez os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os demais esperassem que Jesus tomasse uma posição. Se você é o Messias, né, você não vai deixar ser julgado por um gentil, Pilatos. Que você possa entender que Jesus ele sofreu afronta, porque o profeta Isaías diz isso, o profeta Jeremias relata isso. E ele está ali sofrendo afronta porque ele ama o homem. Jesus Cristo ele fez a parte dele. Cabe você agora se entregar a ele, porque ele comprou você. Ele deixou ser julgado para que possa realmente te dar liberdade. Mas você tem que seguir aquilo que ele determinou, aquilo que ele ensinou. Fica a dica.